Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. É muito importante assim a pessoa ir observando que muitas vezes nós achamos assim que o som está trazendo uma gratificação. Tínhamos que perceber o que existe que esse som traz para nós. Esse som está trazendo atualmente uma exortação, porque dificilmente uma pessoa sabe da significação desse som, da vinda do Filho de Deus, da importância que ele teve quando veio para esta terra trazendo o amor. Também nós esquecemos que nós o colocamos na cruz e depois nós achamos assim que ele veio trazendo uma condição para os espíritos humanos se redimirem. É bem importante nós lembrarmos assim de tudo o que acontece na época do Natal. Porque normalmente nós presenteamos as pessoas e nós queremos ver livre daquela obrigação. E muitos presenteiam com dinheiro. Sabemos que muitos outros também não usam bem o recurso. Usa para prejudicar o seu corpo físico e prejudicar outras pessoas. Dificilmente uma pessoa fica alegre com o presente recebido. É aquela condição que nós não lembramos da pessoa na hora de querermos darmos um presente. Nós queremos ficar livre daquela responsabilidade. Depois nós vamos vivendo dessa maneira e não vamos fazendo uma reflexão da importância que a estrela trouxe, a anunciação. Tínhamos que fazer um trabalho de verificando períodos anteriores e períodos atuais e de observar que a degradação dos ensinos que o Filho de Deus trouxe vem até a época atual. Então, nós achamos assim que com o Natal, com os sons natalinos, nós faremos um resgate da nossa conduta anterior. A pessoa tem que lembrar assim da importância que ela tem. Porque todo um trabalho que existe na criação é bem importante, mas o mais importante que existe é o trabalho dentro da pessoa. É ela que tem que fazer esse trabalho de reconhecer o procedimento que ela tem com ela mesma. Então, as comemorações, a pessoa teria que estar trabalhando com ela, fazendo esse trabalho para ela. Porque o trabalho externo tem muitas importâncias. Mas quando a pessoa começa a fazer o trabalho com ela mesma, de verificando a importância que ela tem e que ela dá sobre outras pessoas. Então tem valores que a pessoa acha que aquele valor externo tem muita importância. E esses valores externos estão sempre relacionados com aquilo que o dinheiro pode comprar. Então, essa naturalidade todos nós temos. Nós esquecemos que existem outros valores. E esse outro valor é uma coisa bem simples e bem verdadeira. Porque tem muitas referências de outros valores. Nós vemos assim uma maneira que existiu e que existe ainda, o jeito que deu a formação dos filhos. Então, aquele casal não tinha o recurso financeiro. Outro valor que eles tiveram, fizeram com que esses filhos o valorizassem.
Temos que lembrar que o recurso financeiro ele tem muita importância. Também, aquele que tem o recurso, ele tem uma responsabilidade junto aos seus semelhantes e ele tem uma responsabilidade junto ao Criador. É uma condição que nós tínhamos que entender. Esses valores são valores que a pessoa tem que caminhar com ela a vida toda. Quer dizer que os valores que nós achamos que podemos comprar, esses valores é sempre relacionado com o raciocínio. Quer dizer que a pessoa tem a posse, então ela pode comprar. E aquele que não tem a posse, nós vemos assim, que também tem um valor. É isso que nós tínhamos que diferenciar na vida. Então, os dois valores precisariam de andar juntos. Essa naturalidade, nós tínhamos que fazer esse trabalho dentro de nós, naturalmente, e observar como é que nós temos o proceder para que nós tenhamos a condição de fazer o resgate, de trabalharmos dentro de nós. Fica bem fácil assim que essa época de Natal, aqueles que têm um valor que está sempre relacionado à vida externa da pessoa, não percebe outros valores. E aquele outro que descuidou durante a sua vida, que agora se encontra sem saúde, sem saber, acha-se que o destino o privou da felicidade que a vida pode possibilitá-lo. A referência nós tínhamos que lembrar assim. Quando a criança entra no ambiente de ensino, todos os dias tem informações e instruções novas. Para aquela criança acompanhar o ambiente de ensino, todos os dias ela tem que fazer a revisão daquelas informações. Nós tínhamos que ter esse trabalho também. Nós tínhamos que fazer o trabalho de ir verificando as informações que são para dentro de nós, que são os ensinos que o Criador nos possibilitou. Esses ensinos são físicos, porque quando a pessoa tem um desespero ou aqueles seus queridos apresentam uma limitação, então ela roga para esses ensinos. Mas tem uma coisa bem interessante. E nós tínhamos que perceber, é um trabalho interno. Se nós não temos o conhecimento dos ensinos corretamente, e se nós não temos aquela referência do conhecer as palavras que nós precisamos para nós dirigirmos ao Criador, então esses rogos não têm nenhuma significação. Então, quando a pessoa faz prece, achando assim que a prece será atendida, ela tem que lembrar que ela tem que ter o conhecimento dos ensinos e das palavras que ela está verbalizando. É um procedimento bem natural que nós não fazemos esta observação para nós. Por isso que o trabalho interno ele é muito mais difícil, porque nós esquecemos a procedência nossa. E nós tínhamos que lembrar que os ensinos, eles veio de cima. Então, eles foram trazidos de cima para a terra. Eles não saíram da terra. Então, nós temos que lembrar assim, fazer um esforço para ter a assimilação dos ensinos. É um procedimento natural. E esse procedimento não é para um período, é todo um instante. Porque durante um período da vida, a pessoa pode ir e ela pode voltar. Porque na vida interior é como uma escada. A pessoa pode subir a escada e ela pode descer. Ela pode voltar no ontem e ela pode fazer a perspectiva para amanhã. Mas numa fase seguinte de nossa existência, vai apresentando as limitações e vai apresentando aquela condição também do cérebro
porque todos os ensinos primeiro passa pelo centro intelectual. Fica bem fácil assim de observar no caso da criança no período escolar. Ela tem a repetição. E quando aquela criança é convidada para participar de um evento escolar, então, durante um período, vão fazendo as reuniões e aquela criança vai repetindo aquilo que ela vai apresentar durante o evento, durante a apresentação. Nós tínhamos que lembrar assim, que para a nossa vida interna, então, à medida em que nós vamos assimilando as informações com um procedimento intelectual para passar para dentro do nosso centro instintivo, que é uma condição superior, o centro instintivo. Tanto é que o movimento no centro instintivo é muito mais rápido do que o movimento do centro intelectual. Mas o aprendizado tem que passar primeiro pelo centro intelectual, para depois ficar dentro da pessoa. É como aquela criança. Primeiro ela tem a limitação com aquele brinquedo. Depois ela aprende a manusear aquele brinquedo, ela aprende a utilizar-se daquele brinquedo. Então passou para o seu centro motor, para o centro instintivo. Então agora ela se torna com habilidade em relação àquele brinquedo. Na nossa vida interna, para assimilar os ensinos que vieram de cima, permitido pelo Criador, é esse o trabalho que nós precisamos. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, comportamos como uma criança mimada. E a palavra que nós usamos é que tudo vai dar certo. E que a pessoa teria que lembrar assim, para um dia dar certo, ela teve que viver aquele dia e dentro dela ela teve que ter a atenção o dia inteiro naquelas responsabilidades que ela executa. A conclusão daquele dia. Isso a pessoa tem que lembrar assim, que muitas vezes a conclusão daquele dia ficou com a chave do lado de fora da porta. Essa é uma experiência que quem não passou conhece quem passou. Quer dizer que esse é o cuidado que nós temos que ter a vida toda. Depois nós tínhamos que lembrar assim, que os ensinos, eles apresentam de uma forma muito didática, muito rica, muito esclarecedora. E aquela condição de acharmos que as parábolas são parábolas, não são parábolas, são ensinos, que nós tínhamos que fazer um trabalho de colocar esses ensinos na nossa vida, de observarmos que nós não somos diferentes daqueles que nós achamos que está tendo uma assimilação errada. Então, toda época é um trabalho que nós tínhamos que lembrar assim. Para nós termos a confiança no Criador, nós temos que conhecer os seus ensinos. Depois, quando uma pessoa tem dúvida durante a sua vida daquilo que está apresentando, aquilo que está apresentando são as limitações, são aqueles fios sanguíneos que apresentam limitação. Então, quer dizer que para a pessoa ser atendida numa dessas limitações que está apresentando dentro dela, ela tem que conhecer os ensinos e esforçar, porque nós sabemos que com o raciocínio existe aquela acomodação. Os ensinos escolares é assim, eles apresentam para o raciocínio e muitos dos ensinos que foram transmitidos para aqueles jovens em formação, ele não tem necessidade deles durante a sua vida. Mas para aquele currículo escolar, aquilo é necessário. Então ele teve que assimilar. Muitos assimilam determinadas informações com uma preciosidade que depois ele passa a ser instrutor daquele segmento. Os ensinos que o Criador nos possibilitou é diferente. É um trabalho interno da pessoa perceber como ela se encontra e o procedimento que ela precisa de ter
para ela mesma, porque quando ela precisar de um auxílio, ela saber a condição, como é que ela precisa de pedir. Mas, normalmente, aqueles que têm um aprofundamento nos ensinos e que procura trazer os ensinos para dentro dele, quando vai apresentando limitações, ele vai organizando dentro dele. Porque todas as doenças que apresentam é devido ao fato do distanciamento da luz. Porque nós sabemos assim que um ensino que Jesus trouxe é que ele não veio contestar o que os velhos profetas trouxeram. Ele veio confirmar. Quer dizer que os 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés, está lá no primeiro mandamento, não terás outros deuses ao meu lado. Depois tem muitas traduções que colocam mais palavras em torno desta primeira. E nós tínhamos que lembrar que naquela época estava em guerra aquele povo. Então o que colocaram depois. Então o primeiro mandamento é bem simples assim: não terás outros deuses ao meu lado. Então, se a pessoa vai caminhando durante a sua vida, fazendo essas referências, essas observações, então dentro dela vai entrando aquela condição bem importante do equilíbrio, especialmente para a sua saúde. Nós conhecemos muitas pessoas que apresentam limitação no saber, na lucidez, no uso do corpo de matéria grosseira, com a idade que vai apresentando. E também, às vezes, conhecemos pessoas envelhecidas que apresentam um saber, que apresentam uma condição de uso do seu corpo de matéria grosseira. Quer dizer que o jeito que viveram. Então nós não podíamos esperar, numa condição de envelhecidos, para organizarmos, porque vai apresentar a limitação do centro motor, vai apresentar a limitação do centro intelectual. Precisaríamos de ter esse alinhamento, de confirmar que os ensinos que o Criador nos possibilitou, que nós temos que nos elevarmos, porque os ensinos veio de cima para baixo. Do jeito que existe a criança para assimilar aquelas informações escolares, aquela criança ela tem que esforçar para assimilar as informações. Nós tínhamos que fazer esse trabalho dentro de nós, de nos elevarmos. Depois tem uma condição bem importante, que aqueles que já estudam um livro na luz da verdade vão estudando, vem instantes de lucidez, vem instantes de flashes, que possibilita que a pessoa tenha instantes de lucidez com aquelas informações. E muitos falam assim que as informações são muito simples. São simples mesmo, porque através dos milênios nós achamos que os ensinos são dificultosos. Não são dificultosos. E a mesma coisa para a criança. Ela tem que perseverar. Todos os dias, aquela criança tem que chegar no horário determinado pelo ambiente de ensino e tem que ficar no ambiente de ensino por um período. E tem que ficar de uma maneira que possibilita que os outros não sejam incomodados por ela. Quer dizer que ela não será incomodada, mas ela também não pode incomodar ninguém. Nesse período, ela vai recebendo as informações. Nós tínhamos que fazer esse trabalho. E a bondade do Criador é tão grandiosa que nos mandamentos ele já fala somente um dia por semana. Fazer uma reflexão dos 6 dias anteriores. Quer dizer que se nós fizéssemos esse trabalho, quer dizer que fica mais fácil para cada um ir verificando o comportamento que ele teve. E esse comportamento está sempre relacionado à sua vida interna. É isso que nós precisaríamos de entender. Não é com o outro, é como eu me relaciono comigo. Porque muitos na vida vai perdendo a consideração, muitos vão sendo evitados. Quer dizer que se estivéssemos fazendo uma reflexão, veríamos
por que que nós vamos perdendo aqueles que nós conhecíamos e por que agora muitos outros nos evitam. Quer dizer que o nosso jeito de comportarmos, e a pessoa pode falar que agora ela tem um saber diferente. Mas já foi falado, muito importante assim, que aquele que muito tem, muito lhe será cobrado. Quer dizer que aquele que se encontram desenvolvidos, aprendendo os ensinos, ele tem que desenvolver uma linguagem para atender a todos. Quer dizer que é da responsabilidade individual, porque os ensinos foram dados a ele por instantes de lucidez através dos anos. Quer dizer que ele teve uma condição de elevar-se interiormente e agora ele tem uma responsabilidade de poder conhecer o seu semelhante e a linguagem que ele precisa de dedicar para cada um dos seus semelhantes. Do jeito que aquele que tem um recurso financeiro, ele é responsável perante o Criador e perante os seus semelhantes de como ele anda utilizando do recurso, aquele que tem o saber tem a mesma responsabilidade de como ele é, de como ele está transmitindo as informações. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, que aquele pastor, uma ovelha desgarrou, na sequência ele para e procura aquela ovelha. Quer dizer que é trabalho individual de cada um poder fazer um trabalho de arrebanhar. Mas tem uma coisa bem importante que nós precisaríamos de lembrarmos. A palavra, ela precisa de ser dada para aquele que tem o anseio, para aquele que está procurando, porque é a preciosidade que possibilita o espírito humano voltar para a pátria do espírito. É uma condição bem simples e bem importante que nós precisaríamos de ter dentro de nós, essa naturalidade, essa confiabilidade para nós. Então, na velhice, nós precisaríamos de nos encontrarmos com aquela condição bem importante de termos vivido e agora nos encontrarmos preparados para a fase seguinte, para termos uma ampliação do saber. Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. Essa é uma condição bem importante. Na época que nós estamos, os sons natalinos, eles vêm com uma advertência para ver o procedimento que nós estamos tendo dentro de nós. E lembrarmos assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então é da responsabilidade individual nos esforçarmos para nós mesmos. Então, quando a pessoa fala assim, que salvar a tua alma é esta condição, para voltarmos para o paraíso, nós temos que conhecer o caminho. E esse caminho a pessoa tem que estar bem presente dentro dela, porque todos os caminhos apresentam pedras, buracos, dificultosos. Então a pessoa tem que estar bem atenta a vida inteira, porque as coisas que nos levam para a comodidade são mais fáceis. Quer dizer que o Criador quer espíritos vivos, despertos, que movimentam. E esse movimento nós sabemos assim que é de todas as maneiras, porque no caso do movimento físico, nós sabemos que se a pessoa movimenta, possibilita que o seu corpo fique sadio, porque o trabalho do coração de alimentar o dedo do pé, de alimentar o dedo da mão, e nós sabemos assim que se há uma limitação, então naturalmente nós podemos confirmar isso na família. Os pés, os dedos dos pés vão tendo um atrofiamento, e os dedos da mão também vai apresentando esse atrofiamento. Que nós conhecemos pessoas que apresentam limitação em segurar uma agulha ou segurar uma xícara. Quer dizer que
com o movimento necessário, é isso que nós precisaríamos de entender. Porque quando a pessoa faz movimentos desnecessários, parte do corpo vai ficando enfraquecida. Depois, isso é um procedimento assim que a pessoa perdeu a sensibilidade dentro dela de perceber aquilo que o seu corpo de matéria grosseira necessita. Então, o Criador quer espíritos despertos, que tenham o movimento, porque as trevas quer a acomodação, quer achar assim que tudo vai dar certo. Para tudo dar certo, a pessoa tem que ter feito um movimento o dia inteiro. É um procedimento que nós precisaríamos de aprender a pensar por nós mesmos. Então, compreender os ensinos. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essas informações, essas instruções, para que nós tenhamos a condição de tirar um pouco as influências que nós trouxemos de épocas anteriores e que nós não podemos ser diferente dos nossos ascendentes. Então, as limitações que nós temos, que nós apresentamos, está relacionado também à nossa comodidade, porque nós vemos crianças que apresentam um desenvolvimento, um saber, apresentam uma bondade. Então, quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho para apresentar esse saber a vida toda. E a bondade nós sabemos assim que não é presenteando as pessoas, é possibilitando aquilo que a pessoa necessita e que ela venha fazer um bom uso daquilo que ela precisa. Então, toda a nossa existência, esse trabalho é um trabalho que é mais trabalhoso, que é o trabalho interno de nós percebermos. Depois, aqueles casos que nós conhecemos de uma ou de outra pessoa falar assim que não quer nem saber, não quero nem pensar. Está errado. Porque se a pessoa não quer saber e se ela não quiser pensar, como é que ela vai fazer um alinhamento? Qual o procedimento que ela precisa de ter para que o seu espírito venha se tornar-se salvo, possibilitando voltar para o paraíso? Então, os sons natalinos, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ver que ele nos exorta e que a estrela de Belém, ela veio anunciando a vinda do Filho de Deus e o Filho de Deus veio trazendo as informações bem simples para que nós pudéssemos voltar para o paraíso. Então, esse trabalho é um trabalho individual, porque tem um ensino que complementa esse trabalho, que é que a pessoa precisa de fechar a porta do seu quarto quando ela quer alguma coisa. Agora, querer o saber, nós tínhamos que fazer a diferença do raciocínio, que está relacionado àquelas informações escolares, e que nós trazemos aquelas informações escolares para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, mas a pessoa tem que lembrar assim, aquele que trabalha e que apresenta uma inovação no seu trabalho, uma maneira melhor para executar aquele trabalho, ele está trabalhando também com a intuição. É uma coisa superior. É isso que nós tínhamos que fazer, essa diferença. Quer dizer que o trabalho mecânico, mas aquele que apresenta uma condição melhor, então dentro dele também tem uma condição superior. Existe uma alegria para esse que traz estas maneiras diferentes para o trabalho. A responsabilidade é sempre individual e a pessoa é que tem que fazer o trabalho. O Filho de Deus não veio tirar os pecados dos seres humanos, o Filho de Deus veio trazer as informações para aqueles que se encontram com vontade de voltar para a pátria do Espírito. Então, as informações trazidas pelo Filho de Deus, elas são simples e definidas. Aquelas palavras que nós usamos como sendo parábolas são ensinos e que cada um se faz a descodificação daquelas parábolas, são ensinos profundos. Então, toda época, o trabalho, a pessoa tem que lembrar que para trabalhar dentro dela é o dia inteiro, é a vida toda.
Estuda o livro Na Luz da Verdade,